Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. E nesta semana, assuntos de destaque. O Estado tem de pagar indenização a famílias de vítimas de bala perdida. Ainda, definição de critérios para abordagem policial e também a possibilidade de cobrança de PIS e COFINS em aluguéis. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Ao meu lado, Gisele Reis, nossa consultora jurídica. Gisele. Tudo bem, Daniel? Como vai? Quero cumprimentar também a todos. Vamos agora comentar os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Que teve muito julgamento, né, Gisele? Muito julgamento e com um reflexo muito importante para a sociedade, né, Daniel? Vamos começar então? Vamos começar com a decisão do Supremo de que considerou possível a cobrança de PIS e COFINS sobre aluguel de bens móveis e imóveis. O assunto tem repercussão geral reconhecida, ou seja, vale para todos os casos do país. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem mais detalhes. 2 recursos estavam em análise em conjunto. No primeiro, os ministros julgam se o PIS deve incidir sobre a receita recebida com o aluguel de imóveis. No segundo, eles analisam a incidência da contribuição ao PIS/COFINS sobre as receitas de locação de bens móveis. O assunto diz respeito ao conceito de faturamento, que é a base de cálculo das contribuições. De um lado, a União entende que com a entrada de 2 leis, uma em 2002 e a outra em 2003, a base de cálculo das contribuições passou a ser a receita bruta, ou seja, a soma de todas as receitas resultantes das atividades empresariais, o que incluiria as receitas com locação. Do outro, os contribuintes alegam que não há essa previsão legal, porque a locação de bens móveis e imóveis não é a venda de mercadoria nem prestação de serviços e, assim, não poderia compor a base de cálculo desses tributos. O julgamento havia iniciado em plenário virtual e migrou para o plenário físico após pedido de destaque. 3 propostas foram apresentadas até então. A primeira é a do ministro Marco Aurélio, que votou antes de se aposentar. Ele entendeu que PIS/COFINS, se não cumulativos, devem incidir sobre o faturamento a partir das leis que os instituíram. Se cumulativos, ele votou por sua incidência apenas se a alocação de bens móveis for a principal atividade da pessoa jurídica a partir da Lei 12.973 de 2014. A segunda é a do ministro Luiz Fux, que votou por invalidar a incidência de PIS/COFINS sobre o faturamento de locações antes da emenda constitucional 20 de 1998. Ele explicou que essa emenda aumentou a hipótese de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, porque acrescentou receita ao conceito de faturamento. A terceira proposta foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que para os bens móveis é válida a incidência do PIS e da COFINS porque o aluguel é uma prestação de serviços, algo passível de tributação desde a Constituição de 1988. Já para os bens imóveis, a cobrança é inconstitucional para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Na retomada do julgamento, os ministros André Mendonça e Edson Fachin acompanharam a proposta de Luiz Fux. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Nunes Marques acompanharam o voto de Alexandre de Moraes. Eu vou acompanhar a conclusão do ministro Alexandre. A minha preocupação era essa exposta pelo ministro Flávio Dino, também trazida pelo ministro Cristiano Zanin. Chegamos agora, pelo menos até esse ponto do julgamento, de denominar de atividade típica, o que eu denominaria de atividade de fato, com essa preocupação da vinculação do CNAE. Nós temos uma preocupação no momento com repercussão tributária, mas quem conhece, por exemplo, Brasília, nós temos um zoneamento diferente no Distrito Federal de quase todas as unidades da Federação. Mesmo no setor comercial, aqui em Brasília, há
uma previsão legal de que tipo de atividade pode ser desenvolvida. Então, o CNAE da empresa determina onde aquela empresa pode se instalar ou não. Então, isso transcende, inclusive, uma questão tributária, ou seja, alguém pode, por exemplo, herdar um imóvel no determinado local, colocar um CNAE que possa abrir aquela empresa ali, quando, de fato, a lei do DF sequer permite. Prevaleceu a posição do ministro Alexandre de Moraes, que apenas ajustou a tese, levando em consideração o entendimento definido em 2023 pelo Supremo, quando o conceito de faturamento foi estabelecido como receita bruta operacional resultante de atividades operacionais típicas de empresas. Segundo a maioria dos ministros, a alocação não precisa figurar no objeto social da empresa, mas deve fazer parte das atividades principais, ou seja, não deve ser eventual. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes em trâmite na Justiça. Com isso, ficou definida a seguinte tese. É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com alocação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195.1 da Constituição Federal. Agora, Gisele, uma discussão importante que a gente viu nesse julgamento foi sobre o conceito de faturamento de empresas, até porque são 28 anos de tramitação desses pedidos aqui no Supremo, né? Nesse período, o conceito também muda. Como ficou, afinal? Exatamente, Daniel. Nós tivemos uma alteração desse conceito ao longo, dos anos, em razão de várias legislações que tratam sobre esse assunto. O que ficou configurado aqui no Supremo Tribunal Federal é que faturamento ou receita bruta, porque antes havia uma distinção entre faturamento seria uma coisa, receita bruta seria outra, com a emenda constitucional número 20 de 1998, entendeu-se que todas as receitas decorrentes do exercício daquela atividade típica da empresa são consideradas faturamento ou receita bruta. A literalidade da palavra faturamento, ela não faz diferenciar para restringir o alcance dessa expressão apenas para a venda de mercadorias e prestação de serviços. Então, de acordo com a posição que prevaleceu aqui na Suprema Corte, o faturamento ele deve incluir não só o que está no objeto social da empresa, mas também aquilo que ela efetivamente pratica no mercado, Então, a atividade real, mercantil da empresa, todos esses recursos que são decorrentes dessa atividade típica devem incidir as contribuições do PIS e da COFINS. Então, essa foi a conclusão que os ministros chegaram exatamente por conta desta evolução. Eles entendem que desde a época da promulgação da emenda constitucional ficou já aí definido que o faturamento deve incluir todos esses recursos que acabam entrando ali na receita total da empresa. Agora a gente está falando de aluguel por empresas, Quem tem um apartamento, enfim, quer alugar um carro de forma particular. Essa discussão, esse julgamento, vale ou não vale? Não alcança essas pessoas, Alcança apenas as pessoas jurídicas que atuam com este tipo de atividade. PIS e COFINS sempre foi, assim, já demandou muito questionamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse conceito de faturamento também ao longo dos anos foi questionado. No próprio caso concreto, a gente viu que um Tribunal Regional Federal entendeu pela possibilidade de tributação, o outro Tribunal Regional Federal entendeu que não, as empresas não estariam aí vinculadas a pagar, mas toda essa discussão envolve apenas empresas, que são aquelas pessoas jurídicas que são constituídas, tem que ter um CNPJ. E como que fica com relação à atividade empresarial e objeto social? Tem que estar descrito lá para haver a cobrança? Esse foi um aspecto interessante, porque na discussão, alguns ministros entenderam que essa questão de estar no objeto social seria preponderante para que houvesse a tributação. Mas a
a posição que prevaleceu, né, levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que, independentemente de estar no objeto social, o que vale é a atividade, o dia a dia da empresa, Daniel. Se ela realmente, ela tem lá no objeto social algo que não tem nada a ver com um aluguel, por exemplo. Mas no dia a dia da empresa, ela atua com esse tipo de prestação de serviço, ela atua com a alocação de bens, sejam eles bens móveis ou imóveis. Então, é isso que vale. Se a atividade dela inclui esse serviço de você dar, né, para uso algo que é seu, mediante o pagamento de uma contraprestação, que é o conceito de locação, se esse serviço for prestado de forma habitual, incide as contribuições. Agora, se for de forma eventual, já não é característica de uma atividade típica da empresa. Então, o fato de estar no objeto social não vai ser o fator que realmente vai ser determinante para a incidência das contribuições. Essas contribuições, elas vão incidir, mesmo naqueles casos de empresas que atuam habitualmente com locação de bens, móveis ou imóveis, ainda que isso não esteja previsto no contrato social da empresa. Tá aí, fechamos então o primeiro assunto, já vamos para o próximo. Nesta semana, os ministros também decidiram que o Estado é responsável por morte de vítima de bala perdida e, por isso, tem de pagar indenização à família da pessoa que morreu ou então que ficou ferida também. E mais, uma perícia inconclusiva não invalida por si só a punição ao Estado. Acompanhe. O entendimento foi definido a partir de um caso em que um homem morreu ao ser atingido por um disparo de arma de fogo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015, durante uma operação do Exército na região. A família entrou na Justiça. Na primeira instância, a Justiça Federal rejeitou os pedidos por não haver a comprovação de que o disparo que matou o rapaz foi feito por militares. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve esse entendimento e a discussão veio parar no STF. O plenário, por maioria, entendeu que a família deve ser indenizada. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes julgados no país. Os ministros entenderam que se a perícia para atestar de onde partiu o tiro for inconclusiva, isso não afasta por si só a responsabilidade do poder público. Assim, o plenário decidiu que a União e os estados estão sujeitos a indenizar vítimas de bala perdida em operações policiais ou seus familiares em casos fatais, mesmo quando não há conclusão sobre a origem do disparo. A indenização inclui não apenas mortes, mas ferimentos, como lesões permanentes. Neste julgamento, um dos pontos discutidos foi o fato de a perícia não ter conseguido dizer de qual arma, de quem partiu o disparo que causou a morte ou o ferimento. O relator da ação, ministro Edson Fachin, reforçou que para afastar a obrigação de indenizar a vítima, o Estado deve provar que não foi o responsável pelo tiro. Daí a importância das perícias nesses casos. Vamos ouvir. A atividade da perícia aqui é fundamental, é relevante, imensamente para que se possa apurar a realidade dos fatos e para aportar elementos suficientemente probatórios. Isso significa que, especialmente os estados, devem ter um aparato técnico e de recursos humanos com autonomia administrativa e financeira para realizar essas perícias. O que é, em alguns estados, a situação, infelizmente, inexistente. Gisele, a tese fixada pelo plenário, nesse caso, trata da responsabilidade civil do Estado na esfera civil, considerando a teoria do risco administrativo. O que prevê essa teoria? Essa teoria está prevista na Constituição Federal. Ela traz a responsabilidade objetiva do Estado em razão do desempenho das suas atividades típicas, como, por exemplo, a segurança pública. Então, os danos decorrentes dos agentes de segurança pública no exercício das suas funções, esses danos que forem causados
poderão ser passíveis de indenização por parte da administração pública. E aí o que se entende a partir desta teoria do risco administrativo é que você tem que provar que aquele fato que aconteceu foi em decorrência de uma ação ou omissão de um agente público que estava ali atuando no exercício de uma função pública representando o Estado, né? No caso concreto, nós estamos falando de operações ali na comunidade de Maré, no Complexo da Maré, que aconteceu, salvo engano, em 2015 e que houve a atuação de militares do Exército. Então, o que ficou demonstrado é exatamente que houve uma ação policial, houve uma pessoa que acabou morrendo em decorrência dessa ação de ocupação ali, de intervenção. Obrigada por me ajudar. De intervenção na comunidade. Então, uma vez comprovada a ação ou omissão do Estado e o resultado daquela ação, no caso o ferimento ou a morte, você tem automaticamente aí o estabelecimento de uma responsabilidade objetiva. Você não vai ali perguntar sobre culpas, sobre vontade de ter causado ou não, até porque quando o agente do poder público atua com vontade de lesionar um particular, você não tem dúvida, o Estado vai ter obrigatoriamente aí a obrigação e o dever de indenizar. Mas quando você tem aí situações dessa natureza, né, como no caso concreto, em que não é possível verificar exatamente se aquele projétil, de fato, era um projétil que foi disparado por uma arma de um policial ou de um militar no exercício ali da segurança pública, o que o Supremo definiu a partir deste contexto é que a perícia, mesmo sendo inconclusiva, ou seja, mesmo não identificando, né, dando aquela afirmação de que o disparo partiu de um agente do poder público, ainda assim, isso por si só não vai impedir que o Estado seja responsável, né, em razão daquele dano que foi causado. A gente sabe que em operações de segurança pública, a gente tem um risco natural da própria operação, né? Mas tem também o anseio da sociedade de se ver protegida ali pelo Estado. Então, por isso que os ministros, no momento da construção da tese, eles deixaram claro que o Estado ele fica responsável por morte ou ferimentos, ou seja, não é qualquer dano que tiver, né? Mas por morte ou ferimentos que tem a ver com o caso concreto e só é possível afastar essa responsabilidade do poder público se o próprio Estado, né? Ou seja, nesses casos, tanto a União pode ser condenada, como estados, Distrito Federal, até os municípios. Não necessariamente se restringe à União. Mas, caso queira afastar a responsabilidade, ela vai ter que demonstrar que aquele disparo efetivamente não foi dela, ou seja, vai ter que ter a prova concreta de que foi de um terceiro, ou vai ter que provar que houve um caso fortuito ou uma força maior, ali retirando completamente o vínculo entre a ação do policial, a ação do militar e o resultado que foi causado, no caso, morte ou ferimento. Então, se ele conseguir, o Estado, a União ou qualquer ente federativo, desconstruir esse nexo de causalidade, aí sim fica afastada a responsabilidade do Estado. Mas, caso contrário, responde objetivamente, Daniel. Ou seja, basta provar que houve uma ação policial, que uma pessoa foi alvejada por um disparo de arma de fogo, ainda que a perícia não conclua ali com toda certeza que tenha sido partido aquele projétil de uma arma do policial. Aí foi um tema interessante da gente analisar. Pessoal, no próximo bloco, o STF define que a abordagem policial motivada pela cor da pele é ilegal. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com plenárias. Na sessão desta quinta-feira, os ministros trataram de perfilamento racial. O que é isso? É quando uma ação, como uma abordagem policial, por exemplo, só ocorre por conta da cor da pele da pessoa. No julgamento, o plenário decidiu por unanimidade que a revista pessoal não pode ter como critérios raça, cor da pele ou aparência física. A repórter Marta Ferreira explica pra gente. A discussão foi em torno do chamado perfilamento racial, ou seja, quando a busca é motivada apenas pela cor da pele e não por critérios objetivos de atitude suspeita. Com a decisão, a busca pessoal deve estar fundada em indícios como porte de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.
Como esse processo vai servir de parâmetro para casos semelhantes, julgados em instâncias inferiores da Justiça, os ministros fixaram o seguinte entendimento. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos concretos e objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, cor da pele ou aparência física. A discussão chegou ao Supremo porque a defesa de um homem condenado por tráfico de drogas por portar 1,53 gramas de cocaína recorreu da decisão. A abordagem policial foi em maio de 2020 em Bauru, São Paulo. Na situação específica, os ministros entenderam que a abordagem foi válida, porque havia elementos que apontavam possíveis irregularidades. Gisele, aqui um cenário curioso nesse caso, né? Porque definição de tese em habeas corpus, o que não é comum, como eu aprendi com você. E mais, no caso específico, a maioria dos ministros entendeu que não houve um perfilamento racial na abordagem desse homem, flagrado com 1,5 gramas de cocaína, mas todos os ministros votaram na tese de forma igual, rechaçando essa revista pessoal com base na cor da pele, né? Exatamente, Daniel. A gente precisa separar um pouco, né, esses questionamentos aí, esses pontos que você colocou, para que todos possam entender. De fato, assim, o habeas corpus, ele é um processo que tem ali uma pessoa específica requerendo uma providência do poder público, né, que diz respeito ao seu direito de ir e vir. Então, normalmente, a decisão, ela se restringe àquela pessoa que chegou até o Poder Judiciário requerendo a providência. No entanto, foi uma decisão, a decisão anterior, né, que foi proferida foi pelo Superior Tribunal de Justiça, e só quem pode, né, acima do Superior Tribunal de Justiça, em termos recursais, a gente tem aí a instância do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que o caso chegou até a Suprema Corte, e quando o Supremo analisou um tema com tanta densidade social, com tanta importância, né, de se manifestar a respeito dessa questão, até por conta, inclusive, de um racismo estrutural que a sociedade vive, o Supremo entendeu que determinados processos, mesmo nascendo ali em instâncias anteriores, tratando de um caso específico, o Supremo também define uma tese para que essa tese possa valer para todas as demais situações em casos semelhantes, e é o que a gente chama de objetificação da análise, né? Porque você tem um processo subjetivo, porque ele tem partes ali específicas, mas você aproveita, além de analisar e julgar aquele caso concreto, e, além disso, o Supremo definiu uma tese que vai valer para toda a sociedade. Tanto é que, no caso concreto, que eu acho que é muito importante a gente explicar, no caso concreto, não foi concedida a liberdade daquela pessoa que estava pedindo ali a nulidade daqueles processos, porque a defesa entendia que teria havido um perfilamento racial. Mas os ministros acabaram negando, no caso concreto, a ocorrência do perfilamento racial, porque haviam outros elementos, né, que não era apenas a questão da cor da pele, havia uma situação que caracterizava ali a traficância. Nesse caso específico, até é bom lembrar, os policiais foram ouvidos e no depoimento deles consta que justamente o primeiro ponto em que eles têm para a abordagem dessa pessoa é o fato dele ser negro. Os dois policiais depõem falando isso, citam a cor da pele. Só que aquela área já era uma área de tráfico conhecida. Exatamente. Por haver comércio de drogas. Sim. E tudo isso fez parte do... Fez, inclusive, um dos aspectos considerados é que, em juízo, ele mesmo confessou também que estava ali vendendo drogas, enfim. Então, tudo isso levou à não concessão do habeas corpus para aquela pessoa que chegou até o Supremo Tribunal Federal pedindo, né, a nulidade das provas. No entanto, nós tivemos uma tese do Supremo, né, que foi por unanimidade em relação à tese, sobre a impossibilidade de abordagens, né, serem feitas, abordagens pessoais, serem feitas com base em algum elemento discriminatório. Porque a gente sabe que a legislação, ela estabelece que para que alguém seja ali abordado, seja na sua casa ou até mesmo uma abordagem pessoal, se não tiver uma ordem judicial, Daniel, só em situações excepcionais, porque há ali uma preservação da liberdade, da intimidade. Então, para que haja qualquer intervenção de abordagem policial a alguma pessoa,
pessoa tem que ter algum indício de que ela está ali, alguma relação que realmente a ligue com um fato criminoso. Não é assim, eu olhei para a pessoa, não foi com a cara dela e ela é negra, então a probabilidade de ter sido ela, ter ela praticado algum crime seria maior. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tem, né, essa estrutura racial de uma maneira muito presente, né? É bom explicar nesse ponto o racismo estrutural, né? Porque muitos agentes de segurança acabam agindo de uma forma discriminatória, mas até mesmo sem saber que estão discriminando com base nesse racismo estrutural. Né, acaba que esse aspecto, ele está no subconsciente, né? A gente sabe que o racismo, quando ele é explícito, é crime, as pessoas vão ser punidas, né? Em especial, a gente teve muitas garantias também, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na efetividade da punição em relação aos crimes de racismo. Então, se você, de forma direta, for racista, vai ficar ali identificado. Mas, na maioria das vezes, esse racismo é velado, Daniel. Ele se baseia numa construção da sociedade que foi feita a partir da escravização de pessoas negras, porque elas nasceram livres e foram escravizadas. E, para elas, foi reservada uma parcela da sociedade de sempre condição de subalternidade. Então, assim, você pega os postos de poder, né, embora a população negra seja a maioria, mais de 55% da população brasileira é negra, mas quando você olha, essas pessoas não estão nos postos de poder. Aonde elas estão? Em subempregos, em penitenciárias, em situações de desprivilégio. Elas não são chamadas, elas não fazem parte ali daquela camada que acaba sendo que acaba interagindo e comandando a sociedade. A gente tem uma classe dominadora e uma classe dominada. Então, esse tipo de situação, ele acaba refletindo nas próprias instituições. Então, aquele racismo, né, que existe em razão dessa construção social, ele é levado para dentro das instituições. Como o negro, no passado, né, foi marginalizado, sempre colocado ali para posições de menor prestígio, quando se fala de criminalidade, a figura que vem na cabeça de qualquer pessoa é a figura de uma pessoa negra. Tanto é que é por conta, eu acho muito importante falar sobre esse julgamento, porque ele dá uma direção sobre a atuação policial. A letalidade policial no Rio de Janeiro, tem até uma ação do Supremo Tribunal Federal também tratando sobre isso, fica comprovado que a maior parte das pessoas que acabam morrendo são pessoas negras que moram em comunidades, né? Então, são pessoas pretas, pobres e periféricas. É claro que quando a gente fala de raça, tem um aspecto social também envolvido, mas até quando você pensa nisso, a maior parte da população com menor renda é a população negra. Então, quando o Supremo Tribunal Federal vem e se manifesta sobre um tema de fundamental importância, isso é muito importante, porque significa que são ações e políticas públicas e decisões, porque isso exige uma mudança cultural, né, Daniel? Realmente, infelizmente, não é da noite para o dia, mas já chegou a hora, né, de realmente termos uma outra postura em relação à população negra do nosso país. E não é só o negro que tem que lutar contra o racismo, não é só o LGBT que tem que lutar contra a homofobia, né? É um serviço, uma tarefa, um direito, um dever de todos nós, né, como sociedade. É aquela frase, né, emblemática que a gente tem, que não basta não ser racista, tem que ser também antirracista, né? Ou seja, todos são importantes para que haja essa igualdade de direitos previstas na Constituição Federal. E, em razão desse racismo estrutural, eu entendo, e a gente viu isso nos debates também ali do plenário, que o Supremo Tribunal Federal, como uma forma também de você resgatar, né, a dignidade dessas pessoas, e é um resgate histórico em relação a essa proteção da dignidade, né, da intimidade dessas pessoas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, polícia não pode abordar uma pessoa apenas pela cor da pele, por causa de uma orientação sexual, por causa de uma aparência física. Você tem que ter, no mínimo, ali algum requisito que realmente te faça ser... Circunstâncias do crime, não da pessoa, Circunstâncias do crime, exatamente. Não pode ser só baseado por um critério de subjetividade. Era isso que eu queria lembrar. Ou seja, tem que ter aspectos objetivos que justifiquem o porquê daquela abordagem. Aí. E assim a gente fica por aqui. Gisele, até a próxima, né? Até, Daniel. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Justiça.
Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.